Refugiados são pessoas que se veem obrigadas a abandonar seu país por temerem ser perseguidas, maltratadas ou assassinadas por motivos étnicos, religiosos, ideológicos, políticos ou ainda em razão de catástrofes naturais. Imigração ilegal são pessoas que vivem num país sem ter cidadania nem autorização de residência. Bom, agora que a gente já sabe o que é refugiado e imigração ilegal, vamos falar um pouco sobre a Europa, os refugiados e a imigração ilegal de lá. Estima-se que 362 mil refugiados arriscam suas vidas cruzando o mar Mediterrâneo em 2016, sendo que 181.400 pessoas chegam na Itália e 173.450 na Grécia em 2017. De acordo com os dados da ONU, Organizações das Nações Unidas, cerca de 2,5 mil refugiados se afogaram no mar Mediterrâneo no ano de 2015, ao tentarem chegar à costa da Itália e da Grécia. As condições são extremas. Seus habitantes são forçados a dormir em tendas e fazer filas durante horas para comer, serem atendidos por um médico ou ir ao banheiro. A maioria dos europeus apoia o acolhimento de refugiados, apesar de não aprovar a maneira como a União Europeia tem tratado o crescente fluxo migratório dos últimos anos. Realizado pelo Pew Research Center, um centro de estudos sociais norte-americano, o estudo conclui que em 2017 havia na Europa entre 3,9 milhões e 4,8 milhões de imigrantes sem documentos. No total, os indocumentados na Europa representam em torno de 1% da população europeia, que seria 500 milhões. Cerca de metade vive na Alemanha e no Reino Unido, seguindo-se como principais países de acolhimento Itália e França. Junto, esses 4 países acolhem 70% dos imigrantes ilegais na Europa. 1 milhão a 1,2 milhões na Alemanha, 800 mil a 1 milhão no Reino Unido, 500 mil a 700 mil na Itália e 300 mil a 400 mil na França. Estou aqui para falar do Oriente Médio. Vive atualmente a mais grave crise de refugiados desde o fim da Guerra Mundial em 1945. São 65,6 milhões de pessoas que foram obrigadas a deixar seus lares, fugindo de guerras, conflitos internos, perseguições políticas e violações de direitos humanos. A guerra da Síria é a maior responsável pelo crescimento neste atual fluxo. Imigração ilegal. Desde o início do conflito, 1,1 milhão de sírios buscaram refúgio no país. Na Síria, nós acostumamos a viver como reis, mas aqui somos como mendigos, pedimos ajuda às pessoas e nos sentimos envergonhados. Apesar de a crise dos refugiados ter atingido a Europa com força, a maior parte das pessoas que fugiram da guerra na Síria dirigiram-se principalmente para 5 países do Oriente Médio: Turquia, Líbano, Jordânia, Iraque e Egito. Esses receberam pelo menos 4,3 milhões de pessoas desde o início da crise. Um pouco das curiosidades do Oriente Médio, Europa, refugiados e migração ilegal. Curiosidades sobre o Oriente Médio. Possui uma área que ocupa 7.200.000 km². O Oriente Médio é composto por 15 países. O islamismo é a religião que mais predomina o Oriente Médio. Toda a população do Oriente Médio é de 260 milhões de habitantes. Curiosidades sobre a Europa. Esse país fala mais de 60 línguas. Possui 738 milhões de habitantes. Desde 2002, o euro europeu possui mais valor do que o dólar. Um dos países que mais recebe turistas é a Europa. Curiosidades sobre os refugiados e imigração ilegal. Em 2018, houve o maior número de refugiados, 341,8 mil. A imigração ilegal em outros países tem risco das pessoas serem presas. Imigrantes ilegais não têm acesso público, como os hospitais e delegacias. Obrigada pela atenção e espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre refugiados e imigração ilegal.